irmão Bruno, espírito encanecido, atormentado por enlouquecedores martírios morais, acorrentado desde tempos idos, enfrentou aqueles que espolhou, afrontou e supliciou, ouviu pragas, maldições, ultrajes sem poder reagir. Espezinhado em sua honra e em seu orgulho, já que eram seus antigos fâmulos e vassalos que o insultavam e estavam entregues à sanha de sua desdita, penetrou a contrição de sua alma e pediu a Deus para ser bom e reto. Depois de encarnações obscuras de enfermidades, de penúria, de loucura, aliando-se várias vezes àqueles que foram seus cúmplices, teve algumas quedas. Compreendendo por fim a magnitude da vida humana, começou a ser devotado ao dever e ao bem, fim fadado a todos indistintamente. Foi então que, amante da instrução e conhecedor do que preceitua o Evangelho Redentor do Rabi da Galileia, pediu uma árdua expiação, em que seria posto à prova sua coragem moral. Ei-lo aqui, devedor assumido, disposto a fazer uma singela explanação sobre as verdades eternas. Então, nós convidamos o nosso irmão Bruno, ele que participa lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, da Sociedade Espírita Eterno Crescente. Irmãos, irmãs aqui presentes, temos a certeza das duas dimensões estarem interagindo, a extrafísica ou espiritual, com a dimensão nossa, aquela pela qual nos encontramos na matéria, encarcerados. Nossas gratulações pela oportunidade de aqui estarmos nessa atividade, como disse bem a nossa irmã. É uma atividade incomum, embora seja normal, aonde nós vamos poder aqui deambular um pouquinho sobre o que nos traz a doutrina dos Espíritos, à luz do Evangelho do nosso Mestre, abrindo a todos vós que desejais trazer questionamentos. Se porventura quiserem colaborar com o nosso encontro, basta levantar a mão e trazer também algumas colocações para que se torne o nosso encontro mais enriquecedor. Mas não esqueçamos também, se alguém quiser refutar alguma coisa que aqui tenha sido dita que não esteja de encontro com o Espiritismo e o Evangelho de Jesus, pedimos, por gentileza, encarecidamente que assim o faça, porque devemos ficar com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, e não com alguma opinião que porventura aqui seja trazida. Só que ao levantar as mãos, ou a mão, nós temos que trazer o conhecimento justificado. E aí nós vamos trazer uma verdade. Do contrário, será uma opinião pessoal, e o nosso intento aqui hoje é que não deambulemos em torno de opiniões pessoais. O achismo é um direito que cada um de nós temos dentro do nosso livre-arbítrio, mas não é uma verdade. Segundo a epistemologia de Platão, o conhecimento justificado é uma verdade. Então precisamos de subsídios para quando vamos falar, trazendo uma verdade. Embora respeitemos aqueles que ainda transitam nas opiniões. Do grego doxa. Queremos sim, aqui, nesses poucos instantes que passaremos, e todos veremos que passará rápido, a gente poder trabalhar dentro do Espiritismo com essas questões que serão feitas, porventura,
e aqui nós traremos as respostas de acordo com o nosso parco conhecimento. Porque temos a convicção de como o filósofo francês René Descartes trouxe-nos a afirmação, aqui vamos parafraseá-lo: trocamos tudo o que sabemos pela metade do que ignoramos. Essa é a busca de todos aqueles que desejam ter a verdade não para si, mas como meio de evolução. Sócrates bem diz: a verdade não está nos homens, está entre os homens. Então aqueles que porventura desejem fazer perguntas, levantem a mão, podem se dirigir, conforme já foi colocado aqui pela nossa irmã Doroteia, utilizando o microfone. Podem utilizar perguntas pelo papel, alguém virá aqui à frente para lê-la, ou até mesmo, se quiserem ficar no mesmo local, a gente vai terminar repetindo a pergunta para que todos possam ouvir. Então deixamos desde já um encontro a todos vós. Quem desejar ir ao toalete, beber uma água, descansar, levantando e esticando as pernas, fiquem à vontade, porque já fora combinado que a gente vai seguir direto nesse tempo que a gente vai estar aqui até às 16 horas. Que Jesus nos abençoe e os benfeitores espirituais nos guiem e nos inspirem. Estamos à vossa disposição. Eu, como fiz esses dias, eu vou pegar água e trazer aqui, que eu gosto de ficar tomando água, e aí eu estou em vantagem comparado com vocês. Muitas perguntas que são feitas, vocês observarão aqui hoje, nós vamos deixar a inspiração vir, e a mais das vezes, por essa corrente mental que vai ser criada, porque são os benfeitores que coordenam essa atividade, não tenha dúvida disso, algumas perguntas que poderão surgir depois, a gente vai perceber que não haverá mais necessidade, porque alguns de vocês poderão dizer: ah não, eu iria fazer a pergunta, mas já foi respondido. Porque a gente sabe que os benfeitores aproveitam uma questão e aí terminam deambulando sobre a temática e aí respondem algumas outras. Mas procuraremos ser o mais breve possível objetivos. Boa tarde. Boa tarde, minha irmã. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Olha só, uma dúvida minha. Nos últimos tempos eu tenho feito atendimento fraterno e as perguntas vigem muito sobre masturbação, em qualquer idade, qualquer sexo, em qualquer gênero. E eu queria saber, porque muitas vezes não posso, talvez até perguntar para os nossos colegas que talvez tenham a minha notícia igual. Certo. Como você está vindo de longe, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Tá. Muito obrigada. Eu que agradeço, minha irmã. Nós somos espíritos que, quando encarcerados na matéria, nós precisamos transitar nas fases que conhecemos, segundo a psicologia acadêmica, a infância, a juventude e a fase adulta. A gente consegue até discriminar a fase da juventude, chamada de adolescência, com aquele período que nós chamamos de pré-adolescência. Ainda mais nos dias atuais, com o conhecimento que nós temos, que muitos espíritos que estão se reencarnando no planeta, na atualidade, são espíritos velhos, espíritos antigos. O que importa é que quando estamos reencarnados, todos nós possuímos uma glândula chamada epífise, ou glândula pineal. Ela tem 3 funções básicas. Dentre algumas outras,
já conhecidas e tantas mais ainda não desveladas pelo homem. Mas a glândula pineal, ela é responsável pela criatura humana conseguir captar, por ser uma antena psíquica, no dizer de André Luiz em suas literaturas, trata como sendo uma antena da alma. É uma glândula da alma, porque ela consegue captar as ondas dos pensamentos, tanto de encarnados quanto de desencarnados. O fenômeno, por exemplo, da telepatia. Toca o telefone e a gente atende, sou eu, meu amigo, minha amiga. Aí a gente diz no brocardo popular, você não morre tão cedo, estava falando de você há pouco tempo. Isso já aconteceu conosco, e a pessoa pode morar na mesma cidade, em outra cidade, no mesmo estado, em outros estados, em outro país, porque a distância não importa, e basta-nos refletir quando isso nos acontecer novamente. Nós estávamos falando anteriormente desta pessoa coisas boas. Portanto, a frequência do pensamento nessas palavras que dirigimos a elas são palavras ou pensamentos positivos, e a frequência é alta. A frequência sendo alta e o comprimento de onda sendo curto, ela atinge locais inefáveis que não dá nem para ser expresso por palavras. Pináculos incomensuráveis, até outros mundos, como bem nos ensina o bispo de Hipona, Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela tem essa função de poder captar essas ondas de eletricidade e magnetismo, eletromagnéticas, portanto, que nós chamamos de pensamentos ou fluidos vitais, numa terminologia kardeciana do século XIX, de encarnados e desencarnados. Essa antena é a glândula pineal. Ela tem uma outra função. Ela dá a noção de espaço e tempo. Ela é uma glândula pequenina, do tamanho de uma ervilha. Só que ela não está totalmente desenvolvida até os 9, 10, 11 anos. Quando chega nessa fase, a glândula pineal ela começa a ser percebida na sua completude de composição. Anteriormente a isto, por não estar ainda totalmente desenvolvida, a criança que vai saindo desta fase e entrando na pré-adolescência, 11 para 12 anos, ela assenta a sua personalidade, ou seja, ela se encontra no mundo e percebe o mundo como tal. Anteriormente não. Percebam que as crianças até 9, 10 anos não têm a noção de espaço e tempo como deveriam. Meu filho, como exemplo, nós iremos sábado ao parque. Oba, vai dizer ele. No dia seguinte ele vai perguntar, pai, é hoje que nós vamos? Vai demorar? Essa noção de espaço, se a comunicação foi dada na segunda, na terça, ainda não tem o espírito quando se encontra na fase da juventude. Não tem a noção de espaço e tempo. Não consegue comensurar essa distância de dias, de meses, por causa da glândula pineal. Agora vem a função que ela também tem. Essa função diz respeito ao momento em que o espírito assenta sua personalidade, chegando à pré-adolescência. Antes disso, na fase da infância, a libido ainda não se encontra desenvolvida. O papai e a mamãe podem andar nus dentro de casa. Para o filho, para a filha, é como se estivessem de roupa na infância. O papai e a mamãe tomam banho juntos com os filhos, sem problema algum. Ainda não há o interesse pela curiosidade da infância de compreender que ali está o órgão responsável pela reprodução, tanto na parte feminina como na masculina.
a gente chama isso de uma ingenuidade. E é. Mas isso deve, dentro do corpo, à glândula pineal. Quando ela está completamente desenvolvida, nessa fase da pré-adolescência, 12 anos, a criança começa a descobrir o seu próprio corpo. E encontra-se, então, no período da masturbação. Esse descobrimento natural, um processo natural que acontece com 90% das criaturas humanas. Nós vamos salvaguardar aqueles que possuem as doenças como a síndrome de Down, aqueles que possuem o autismo, os idiotas ou retardados mentais. Demora muito mais esse período aos últimos, ao descobrimento do seu corpo, e quando é feito é de forma descontrolada. Mas procurando trazer o exemplo de alguém com o sistema nervoso central normalizado, o descobrimento do corpo chega a nesta fase, com relativas exceções da pré-adolescência. E a masturbação é um processo natural do descobrimento do seu corpo, vem a libido, o interesse, obviamente, pela parte sexual, e aí vem a vergonha do filho ou da filha, nessa fase de se trocar na frente dos pais, puramente vergonha, porque descobriram-se e agora associam por imagens o seu órgão genital ao do papai, e percebem que o papai também o tem e a mamãe também o tem, e aí esta vergonha por associar essa descoberta, que é tudo novo, obviamente já associa os órgãos genitais à sua própria descoberta, a masturbação, que antes não via isto porque desconhecia. E a glândula pineal tem a função primordial de, quando ela se encontra totalmente desenvolvida, que a masturbação aconteça, isto é, o descobrimento do seu próprio corpo. Um fenômeno perfeitamente natural. Nos fizemos entender? Tem uma pergunta aqui, aliás, são duas. Eu queria saber o porquê alguns fetos são abortados. Eu peguei da plateia, tá? Eles estão pagando algo da vida passada? Quando um espírito vai reencarnar, existe um preparo reencarnatório para ele. Todos os espíritos. Allan Kardec, muito bem, em O Livro dos Espíritos, pergunta aos benfeitores se todos os espíritos que depois da concepção, ou seja, quando uniu-se o espermatozoide, o gameta masculino, ao óvulo, o gameta feminino, 2 horas depois do ato sexual, formando-se o zigoto, esta célula primordial que vai multiplicar-se pela segmentação, pela mitose, e a mamãe vai começar a gestar. Desde a concepção, a formação dessa célula, do zigoto, há um espírito ligado a esta célula? E os benfeitores disseram que sim. Só que Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos: há um momento ou algum que não tenha espírito nenhum ligado? E por incrível que pareça, os benfeitores dizem que sim. Só que a gente tem que abrir um parênteses. Não significa que nós saibamos: minha irmã, ela engravidou, o feto desenvolveu-se e nasceu morto, como conhecemos os natimortos. Então não tinha nenhum espírito ligado ali, porque eu li no Livro dos Espíritos que isso pode acontecer. Sim, mas isso é uma rara exceção. 99% das vezes, no momento da concepção, há a ligação do espírito ao zigoto. Há exceções raríssimas que isso não acontece. E o desenvolvimento acontece por causa dos fluidos vitais. Pode haver a formação do feto naturalmente pelos fluidos vitais, que inclusive mantém o nosso organismo fisiológico em funcionamento.
E também podem fazer com que as células multipliquem-se, segmentem-se, trazendo a gestação sem estar ligado ali a algum espírito, que nasce morto. Mas, no caso da pergunta e pauta de forma mais objetiva, os fetos que são abortados e não têm a oportunidade de viver senão alguns segundos, conforme a pergunta nos pede, de duas, uma. Ou é uma prova para os pais, estamos nos referindo aos processos que não necessite a fecundação in vitro, que é um processo de bastante complexidade, de espera. Estamos nos referindo à reprodução natural. Nesse processo, de duas uma, ou a prova é para os pais, no aborto não provocado, natural, para que os pais reflitam sobre o porquê da vida, o porquê de isso acontecer, o porquê de seu sofrimento. E isto se dá muitas das vezes pelo espírito que se prepara para reencarnar, e quando vai chegando o momento ele desiste porque não tem coragem, porque a mamãe foi a esposa de outrora que o traiu, e o papai atual foi o amante. Isso é muito comum nas famílias atualmente. E rendamos graças quando um espírito aceita essa oportunidade e não desiste, quase chegando ao fim da gravidez. Quando não, desiste ao meio e vem o aborto natural. Mas esses fetos que acontecem no aborto, eles já pronto em sua completude, a prova é sempre para os pais. Mas também pode ser um espírito que se suicidou no passado e havia pouco tempo para que ele permanecesse na matéria, e ele pediu para que pudesse pôr termo à sua vida, na maioria das vezes pela eutanásia. São espíritos que antecipam a sua existência antes do tempo, e esse tempo dura um dia, 2 dias, e aí pede a eutanásia, a família aquece e o processo é feito. Então, quando retornam à matéria, precisam ainda passar por esse tempo, porque os fluidos vitais permaneceram encharcados em seu perispírito depois que ele deixou a matéria na vida passada. E esses fluidos vitais precisam esvair-se, encontram-se mergulhados, encharcados no perispírito. Então o corpo físico serve como filtro, como dreno, é uma esponja o corpo físico, que nós colocamos o sabão líquido como sendo o perispírito. Quando a gente bota na água e aperta, sai aquele líquido mais pastoso por causa do sabão líquido. Então esses fluidos são esse sabão líquido misturado com água, que o corpo físico precisa esvair. A eutanásia, nesses casos, é a responsável para que numa existência vindoura, esses poucos segundos, o espírito vive minutos e depois desencarna, espíritos que cometeram a eutanásia. Mas a prova também é para os pais. Mas nesse caso específico, é que o espírito precisa esvair esses fluidos que ainda se encontram encharcados no seu perispírito. Essa é a resposta de forma mais objetiva. Se alguém quiser me perguntar aqui, eu estou recolhendo as perguntas, mas fica aberto. Mas dando sequência dentro do mesmo assunto, foi perguntado: fecundação in vitro é aborto? Cumprimento do dia seguinte é aborto? Vamos por partes. Fecundação in vitro não é aborto. É um processo que passa a mamãe e o papai, que abusaram bastante em encarnações passadas, com a gravidez alheia, inclusive na área sexual, desvirtuando-se bastante a forma do sexo irresponsável. Aí nesta existência, o desejo de ter uma vida regular, com o marido, de forma fiel, e ele de forma fiel,
porque no passado não se responsabilizaram com o compromisso afetivo, faziam sexo aqui e acolá, engravidavam aqui, acolá, e agora resolveram unirem-se para, através de uma responsabilidade matrimonial, terem os filhos. Só que vem, obviamente, a lei de causa e efeito, a dificuldade da gravidez. Como cada caso é um caso, nós podemos analisar apenas de forma generalizada. Não é aborto, mas a fecundação in vitro é o momento em que é doado o espermatozoide, os espermatozoides e os óvulos, ou o óvulo da mamãe, que não necessariamente precisem ser deles, mas vão a uma clínica tal, e lá é um tratamento caríssimo, quem já teve a oportunidade de fazê-lo, e no momento oportuno é colocado dentro do útero da mamãe aquele espermatozoide que já previamente selecionado, que estava congelado, na união com o óvulo, pode se formar o zigoto, lá no útero da mamãe. Mas na maioria das vezes não se forma. Por isso, os primeiros dias, 15 dias, não pode haver o coito, a relação sexual entre a esposa e o marido, quando há esta fecundação in vitro, e a mamãe fica esperando para ver o resultado, se nessa união dar-se-á ali o ovo zigoto, para que ela possa ter a notícia: estou grávida. Normalmente, a maioria das fecundações in vitro é nascimento de gêmeos, dois espíritos que aproveitam esta oportunidade diante dos erros passados, se unem, então a mãe tem gêmeos. Então a fecundação in vitro não é aborto, é um método utilizado atualmente pela evolução da ciência para que as mamães que tenham problemas para engravidar possam utilizar-se dessa metodologia. Abrimos um parênteses. Os espíritos que estão vindo de outro planeta, principalmente do sistema de Alcione, das Pleiades, Alcione é uma estrela conhecida porque se encontra dentro da constelação chamada Pleiades. Os espíritos desta estrela chamada Alcione estão reencarnando na Terra, em sua maioria, pela fecundação in vitro, porque eles escolhem perfeitamente o gene, o cromossomo ideal para que possam mergulhar na matéria com o cromossomo mais desenvolvido no nosso planeta, que consiga ter uma equiparação com o planeta em que habitam. Por isso que na transição planetária, esses espíritos evoluídos que estão nascendo, eles estão trazendo um reforço evolutivo com o DNA mais aprimorado. E ao longo do tempo, nós vamos vendo mudar o DNA dos habitantes do planeta, vão mudar as formas físicas ao longo dos séculos, processo esse que aconteceu com a Atlântida, que também foi mudada. A silhueta dos habitantes do planeta, antes mais bruta, tornou-se mais delicada, a silhueta feminina, o rosto mais delicado, diante desse reforço evolutivo que a Terra precisou passar também, quando saía do primitivismo para provas e expiações. Agora, saindo de provas e expiações para a regeneração, esse reforço evolutivo pelo DNA aprimorado, esses espíritos de fora têm trazido, e a melhor maneira é utilizar-se da fecundação in vitro. Nos traz uma palhinha a obra Transição Planetária, psicografia de Divaldo Pereira Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, sobre esta questão desses espíritos utilizando-se da fecundação in vitro. Não é aborto, é uma metodologia salutar,
Todos podem fazer, aqueles que tiverem dificuldades para engravidarem, mas não pensem que será na primeira, pode ser. Obviamente, então, perceberá que foi um merecimento diante dos erros do passado. Podem tentar ir vir na segunda, na terceira, se tiverem condições, obviamente, para tanto, porque muitos desistem porque não têm condições e o governo abre inscrições para poucos e não são todos que são sorteados, ou entram na fila e não dá tempo mais, mas é uma metodologia aberta a quaisquer criaturas. E pode acontecer de a vida toda tentar e nada acontecer, não terem filhos. A segunda pergunta, a primeira fora sobre a fecundação in vitro. E a segunda foi? Pílula do dia seguinte. Isso. A pílula do dia seguinte. Para dizermos, a doutrina espírita ela trabalha com o fundo e não com a forma. Por isso, ela é inquebrantável. Vamos analisar. Eu utilizo-me do sexo livre e responsável. Ou eu me relacionei sexualmente com alguém e não me cuidei. Foi uma forma irresponsável também. Só mudou a quantidade de vezes, mas eu não estou preocupada com o ato. Me deixei levar pelas paixões. Depois do ato, a mulher diz ao homem, ou o homem propõe à mulher: você se cuidou? Você utiliza-se de algum preservativo? Algum anticoncepcional? Não. Então tome a pílula do dia seguinte. Nós, espíritas, sabemos que a concepção, como dissemos há pouco, acontece 2 horas depois do ato sexual. Então raciocine. Por isso a doutrina espírita ela não pode ser engessada e dizer aconteceu, mas pode ser que 2 horas depois já haja uma programação e o espírito está vinculado àquele ato sexual, aonde uniu-se o espermatozoide e o óvulo e formou-se o zigoto, a célula responsável para se multiplicar, e o espírito ali já se encontra. E aí? Eu tomei a pílula e prejudiquei naturalmente o processo. Cometi o aborto, sim. Ah, mas eu não sabia, não foi de forma intencional. Eu não sabia que eu já poderia estar grávida. Não, a teoria diz que 2 horas depois, espírita ou não, espiritualista, ateu, qualquer um, 2 horas depois, basta buscar na internet. Não precisa nem estudar sobre isso. Acontece a fecundação. E se tiver um espírito, nós espíritas, sabemos que pode ali haver, ligado a este ovo, a este zigoto, nós interrompemos o processo. Então, basta que cada um, sendo mais objetivos, nós possamos explicar, raciocine em torno de cada caso, quem sabe até do seu, para que doravante possa dizer: eu não posso utilizar-me do sexo de forma irresponsável. É isso que a doutrina espírita nos pede. Porque ela não trabalha, e nós não vemos nenhuma temática, falando sobre a pílula do dia seguinte, dentro das bases que o Espiritismo trabalha, porque ele trabalha com o fundo, com a causa, e não com a consequência. A causa é: o sexo não deve ser de forma irresponsável. Ah, mas eu quero me aprofundar mais. Há espíritos que se ligam, a sua maioria das vezes, 2 horas depois do ato sexual. Opa, já entendi a causa, o fundo. Pílula anticoncepcional do dia seguinte é opção minha, é livre-arbítrio meu. Mas eu vou ter que me responsabilizar, porque pode, sim, haver um espírito ligado. Dizer que há, nós aqui estaremos equivocados. Dizer que não há, nós também estaremos equivocados. Quem sabe disso é a espiritualidade que planeja a reencarnação daquele que está pronto.
E muitas das vezes nós nos comprometemos. E por um ato com o namorado, um descuidado, já estava pronto, planejado para que ele viesse. Mesmo que eu esteja na faculdade, mesmo que eu ainda não tenha condições de criá-lo, tudo já está programado. O que não pode haver de nós é o ato irresponsável, acreditando resolver um problema no dia seguinte por um ato da minha parte, que não há preocupação com nada, senão com as paixões imediatas. Nos fizemos entender? Eu quero fazer 2 perguntas. Por favor. Qual o seu nome? Israel. Prazer. Israel, isso. Então, atualmente tem 7, um pouco mais, de bilhões de pessoas. Obviamente que são 7 bilhões de espíritos encarnados, mas desencarnados, bem mais. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: os espíritos, tem alguns que não evoluem mais, né? Tipo, já fizeram a parte deles, e tem espíritos que nascem, né? Porque tem bastante, né? Tipo, se são 7 bilhões encarnados, existem espíritos que desaparecem ou não tem mais trabalho, e existem espíritos que nascem. Entendeu as 2 perguntas que eu fiz? Vamos lá, repete ela de novo, só a última parte. Tem espírito que não tem mais função, e tem espíritos que nascem, certo? Porque são bilhões e bilhões analisados, né? São 7 bilhões e poucos encarnados, e bem mais desencarnados. Isso. A pergunta é: os espíritos, alguns deles não têm mais função, e tem espíritos que nascem, e tem essa evolução. E a segunda pergunta é sobre problemas que ninguém enxerga, né? Que é, vamos dizer assim, problema espiritual e problema psíquico. Certo. Que a ciência não consegue enxergar. Certo. Então, qual que é a diferença? Como tratar uma pessoa para saber se realmente o problema dela é psicológico ou espiritual? Muito bem. Porque se for uma igreja evangélica ou uma outra, dificilmente essa pessoa vai ser tratada com um problema psíquico. Já vai direto no espírito. Muito bem. Se for um psicológico, um psicanalista ou um psiquiatra, ele não vai tratar com problema de espírito. Ele já vai com problema do psíquico. Talvez não seja. Muito bem. Então a pergunta é: qual que é a diferença? Onde o espiritismo em si ele consegue detectar se a pessoa está com problema psicológico ou espiritual? Perfeito. Obrigado, Sérgio. Bom, vamos então diante das 2 perguntas. Na ida e vinda entre as 2 dimensões, a espiritual e a material, isso se dá a todos os instantes. A cada minuto no planeta Terra, desencarnam 7 bilhões de pessoas. O nosso minuto vai chegar. Existem, como disse muito bem o nosso irmão Israel, aproximadamente 8 bilhões de criaturas reencarnadas, encarnadas. E o quádruplo, 4 vezes 8, 32 desencarnadas. Então, essa troca, essa ida e vinda é constante. A cada minuto nascem milhões também no nosso planeta Terra, como retornam milhões. Desses espíritos que vêm e os espíritos que retornam, há espíritos que retornam e não têm mais oportunidade de voltar à Terra porque estão muito empedernidos no mal. Então não tem mais oportunidade de reencarnar no nosso planeta na atual conjuntura de transição planetária que passa. Os espíritos com propensão ao bem, e não são todos, ainda conseguem ter a sua última chance reencarnando no nosso planeta. Mas a maioria, e aqui iremos trazer uma estatística, talvez inusitada para muitos, já trazida nas escrituras sagradas antigas,
Precisaríamos isso, obviamente, mostrar com mais vagar as profecias de Isaías, de Zacarias, a de Nostradamus, o filósofo francês do século XVI, inclusive a reencarnação do profeta Isaías, que viveu 800 anos antes do Cristo, o Apocalipse de João, Paulo de Tarso em suas cartas, que 2/3 da humanidade será relegada a outros mundos nos nossos próximos 100 a 200 anos. A escolha que Jesus nos fala de forma alegórica do joio e do trigo vai ser feita em 1/3 que sobra. Não é do total, porque 2/3 não tem condições mais de reencarnar na Terra. Então, desse 1/3 vai ser separado o joio do trigo. Habitará, portanto, o planeta Terra nos próximos 500 anos esses espíritos apenas que precisarão passar pelas provas que o planeta pedirá. 2/3 será relegado. E Paulo fala que essa escolha será feita entre os vivos e os mortos. Ou seja, peguem, só para que tenhamos uma ideia, os 32 bilhões desencarnados mais os 8 bilhões encarnados aproximadamente. Isso dá 40 bilhões. Tirem 2/3, não ficam mais na Terra. Sobra 1/3, é feita a separação do joio e do trigo. Então, esta ida e vinda, respondendo à pergunta do nosso irmão Israel, acontece continuamente. A cada minuto nasce e morrem milhões no nosso planeta. Há espíritos, respondendo conforme a pergunta dele, que não há mais realmente oportunidade de voltar. Mas tem espíritos que já realizaram a sua missão e retornam a outros orbes, aos quais vieram para ajudar a evolução do planeta. Mas a maioria, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, esta massa exótica, que é a maioria, são espíritos que ainda precisam passar pelo processo da expiação. Então, para que façamos uma estatística, para que tenhamos uma melhor ideia, de 100%, nós vamos ver na Terra 5% de silvícolas, de selvagens, índios. Vamos observar 80% desta massa exótica de espíritos imperfeitos, que muito bem Allan Kardec coloca nessa gradação, porque tem um gradiente entre a imperfeição, o menos imperfeito, mais o menos imperfeito, o mais imperfeito. Então, nesta grade de imperfeição, existe também uma evolução. Esta maioria está dentro dos 85% dessa massa exótica que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Os 15% restantes correspondem aos espíritos evoluídos, que vêm à Terra ajudar aos irmãos menos avisados, encarnados e desencarnados, como também contribuir para acelerar a evolução do nosso planeta dentro da lei de progresso. Então, fizemos aqui uma explicação da melhor maneira que conseguimos para trazer essa analogia entre a ida e vinda de espíritos que não conseguem mais encarnar, espíritos que vêm para passar pelas provas e expiações, e tem espíritos que vêm com missão de acelerar o progresso. Mas essa ida e vinda é constante. Minuto, segundo, nós vamos vendo reencarnes e desencarnes. É que a gente não consegue, por melhor que seja a massificação da cultura, a mídia, apontar, fulano desencarnou agora no Japão. Ah não, hoje foram 70. Ah, hoje foram 1000. A gente consegue ver um tsunami na Indonésia, 150 mil. 40 mil no Japão, em 2010. A gente consegue ver quando o vulto é grande. Mas a cada instante, a cada minuto, desencarnam 7 milhões de pessoas no nosso planeta. O nosso minuto vai chegar em algum momento.
é a única fatalidade, conforme dizem os Espíritos, muito bem, lá no livro dos Espíritos. A única fatalidade é a nossa morte física, obviamente. A segunda questão que o irmão nos traz é uma questão que, para respondermos, ela deambularia um seminário. É um tema muito interessante. Nós vamos procurar ser o mais objetivo possível. Nós vamos afirmar o que nos ensinam os Espíritos. Não existem doenças, existem doentes. Todos somos doentes da alma. Toda a doença, repetimos, toda a doença ou aquilo que a medicina mecanicista aponta como sendo uma doença é espiritual. Tem raiz no espírito. Quando dissemos espiritual, não significa que tenha um espírito no processo de influência espiritual. Isso é outra coisa, isso é obsessão. Estamos falando que toda a raiz de quaisquer doenças, salvo pequeninas, a sífilis como exemplo, o restante, dentre poucas outras discriminadas, a raiz é no espírito, portanto espiritual. O câncer tem sua raiz no espírito. Mesmo as transições da pressão atmosférica, que nós vamos vendo o nosso clima diverso, prejudicando aos nossos pulmões, uma pneumonia quase sempre tem a raiz no espírito. Portanto, nós, tendo esta compreensão, quando falamos dos distúrbios psicológicos, cada caso é um caso. Por isso, mister se faz que analise cada caso. Mas nós vamos falar de forma generalizada. Para diferenciar alguém que esteja passando por um transtorno psíquico, psicológico, sem ter um espírito ligado, trazendo uma influência espiritual, a começar no sistema nervoso central do encarnado, para que eu diagnostique isto, eu tenho que analisar o caso com mais acuidade. Por quê? Nem todo o transtorno psicológico, comportamental, obviamente, leva a um transtorno obsessivo. Mas todo o transtorno obsessivo leva a um transtorno psicológico e, por consequência, comportamental. Charcot, na Universidade de Salpêtrière, na França, no século XIX, estudou a histeria. Ele dava shows. E ele fazia questão, obviamente, para alimentar o seu ego, porque gostava desta fama. E ele mostrava naqueles transes que as mulheres tinham, dizendo que aquela histeria, porque assim denominou, tinha esta histeria raízes no corpo físico. E somente as mulheres a possuíam, porque histeria do grego vem de útero. Só as mulheres possuíam. Só que ele teve um aluno austríaco muito interessante, chamado Sigmund Freud, que conseguiu descobrir esses transes chamados de histeria, que Charcot denominava como neurose. Ele descobriu também essa histeria em homens. E ele disse, professor Charcot, existem
também transes histéricos em homens. Então a causa não está somente no corpo, no útero. Não pode ser em mulher. A causa é psicológica. Os dois se separaram. Sigmund Freud continuou a sua análise, a sua psicanálise, trazendo a origem daquilo que ele via que não era só no corpo, a nível psicológico. E transferiu isso, a mais das vezes, pelos conflitos sexuais que a criança tem na puberdade. Porque ele não acreditava em nada que pudesse ir além disso. Mas ele foi o pioneiro da psicanálise. Houve a quebra entre ele e o professor Charcot. Só que Sigmund Freud também não sabia que com ele ia acontecer a mesma coisa. Ele teve um aluno chamado Carl Gustav Jung, que além de saber das causas psicológicas, disse: professor, depois de 12 anos de amizade, bem sabemos a causa de muitos transtornos serem psicológicos, mas tem muitos outros que a causa não pode ser transferida até a vida uterina, ou serem explicadas pelos conflitos sexuais da puberdade. Há algo anterior a isso. Deixe isso para lá, Jung. É coisa do ocultismo, disse Freud a ele. Os dois se separaram. E Jung foi a mais, foi além. E conseguiu trazer, na explicação dos sonhos e recordações, a ideia da reencarnação, para aqueles que se interessam pela psicologia junguiana. Só que nós espíritas, porque quando começou a codificação, em 1857, estava nascendo Sigmund Freud. Então os espíritos já vieram antecipar tudo isto, mostrando-nos as causas que também podem existir pela influência espiritual. Todos nós, numa ideia bem rápida e objetiva, temos um sistema nervoso central, aonde a maior glândula do ser humano, chamada cérebro, através das suas células neuronais, chamadas neurônios, elas comunicam-se entre si. Elas não se tocam. E essa comunicação entre as células do cérebro, chamada neurônios, nós conhecemos como sinapse. Agora, nesse exato momento, a nós encarnados, está acontecendo a sinapse. Os neurônios estão se comunicando para que nós raciocinemos. O raciocínio no sistema nervoso central é responsável, a responsabilidade está no cérebro, no córtex cerebral, mais especificamente, essa substância cinza de 4 milímetros de espessura, onde os neurônios se comunicam e nós conseguimos raciocinar. Mas eles não se tocam, repetimos. Quem passa essas informações de um para o outro são neurotransmissores químicos, substâncias químicas que por um processo eletroquímico passam de um neurônio para outro. Um dos neurotransmissores responsáveis pela nossa conduta é a serotonina, que está ligadamente ou diretamente ligada à nossa questão relacionada ao humor. O indivíduo mal-humorado, quando assim se encontra, está com pouca produção de serotonina. E isso, obviamente, causa-lhe um transtorno de comportamento, que não tem nada a ver com um transtorno obsessivo. Então, além da serotonina, que é a produção do lóbulo cerúleo,
um conjunto de neurônios que produzem esse neurotransmissor, também produz o lóbulo cerúleo a noradrenalina, que nos traz, pedimos perdão, nos vem à mente. O humor é a noradrenalina que nos ajuda a termos bom humor ou mau humor. A serotonina nos traz a disposição. Então agora, falando da serotonina novamente, já que sabemos que a noradrenalina é responsável pelo humor. Para o indivíduo estar disposto, com energia, com vontade de fazer alguma coisa e não ficar cabisbaixo, sem vontade de nada, é devido à serotonina. Alta produção de serotonina ou normal, o indivíduo está bem disposto. Baixa, ele não tem vontade de fazer nada. Os neuróticos, à luz de Charcot, ou os depressivos do século XX, que hoje a medicina usou um outro nome, transtorno bipolar, e não mais depressão, porque precisa se mudar o nome para se tornar mais pomposo e haver lucro, obviamente. Mas é uma neurose. O indivíduo com baixa produção de serotonina está cabisbaixo. Transtorno de comportamento, está depressivo, não tem vontade de fazer nada. E não há nenhum espírito ligado influenciando. Noradrenalina, baixa produção, o indivíduo está mal-humorado. Produção normal, bem-humorado. Então, nesses dois neurotransmissores, dentre vários, nós já conseguimos ver a maioria dos transtornos de comportamento. Que o indivíduo, sem saber o que está lhe acontecendo, ele vai procurar um psicólogo, que procura lhe motivar, mas paralelamente lhe indica um psiquiatra, porque é o psiquiatra que tem que ali lhe dar um neuroléptico, um psicofarmaco, para aumentar a produção de serotonina, para que ele não fique naquele momento disposto, mal disposto, ou da noradrenalina para que ele não permaneça de mau humor. E aí o psicofarmaco vai atender a produção normal do neurotransmissor, que vai ajudar ao espírito que está habitando este corpo, porque o problema está no corpo, mas a causa é do espírito, para ele buscar o sentido existencial. Porque não adianta ele tomar psicofarmaco o resto da existência, se ele, espírito, não procurar a causa deste vazio que prejudica o seu corpo e diminui a produção dos neurotransmissores, porque a causa está no espírito. A baixa produção, a causa não está no corpo, e sim no espírito. Uma decepção amorosa, por exemplo, ou quando estamos apaixonados e combinamos com o namorado de jantar e ele furou, o jantar não foi. A decepção prejudica muito o neurotransmissor que as nossas células responsáveis pela sinapse produz, chamado dopamina. A queda de dopamina causa essa decepção. E a pessoa vai procurar fazer alguma outra coisa, porque baixou naturalmente a dopamina, para que possa preencher esse neurotransmissor a voltar a produzir de forma normal. Mas quem faz é o espírito. Se ele está com vazio existencial, e meu marido furou comigo, perdão, meu namorado. Ah, é? Ah, então eu também vou sair para a noite, porque ele deve estar atrás de outra mulher. Eu vou procurar outro homem para tentar preencher o vazio existencial. Mas não adianta nada. Porque mesmo tentando preencher, a dopamina não voltará à sua situação normal, senão por pouco tempo. Porque a decepção encontra-se no espírito, na sua mente em desalinho. Agora, se o namorado furou, nós, em paz conosco mesmo, nos permanecemos em paz. Olha, o que aconteceu? Ligamos para ele ou para ela. Não atendeu? Depois ele deve me procurar ou ela para me explicar. Eu permanecerei em paz. Porque a paz é minha.
ninguém pode roubá-la. O ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, nem a traça come. Abrimos um parênteses. Fora de Londrina, tem maridos que dizem assim às suas esposas: você me tira da paciência. Aí ela, que é espírita, diz assim: não, meu amor. Ou dizendo de forma mais carinhosa: não, meu escravo, porque ela é a sua rainha. Diz assim: não, meu escravo, você está equivocado. A paciência é uma qualidade moral. E quando o espírito vai procurando construí-la, torna-se virtuoso. O ladrão não vai roubar, a traça não vai comer, e nem a ferrugem corroer. Se você está dizendo que perdeu a paciência comigo, isso é impossível, porque se você a tivesse, não a perderia. Na verdade, você nunca teve paciência. Ele vai ficar olhando para ela e vai perceber: meu Deus, eu nunca tinha pensado dessa maneira. E vai ver que era ela que sempre foi paciente com ele. Porque mesmo ele dizendo isso, ela traz a explicação de forma serena, de forma harmônica. Assim são todas as mulheres de Londrina, mas fora não. Como também os homens. Fechamos parênteses. Então, o transtorno de comportamento, ele está ligado diretamente à produção desses neurônios. Não significa que haja um transtorno obsessivo. Porém, se existe um espírito obsediando a pessoa, todas as disfunções dos neurotransmissores acontecem. A queda, há muita produção em algum momento desses neurotransmissores. Em algum momento a pessoa está muito cabisbaixa, daqui a pouco ela está muito alegre. Hoje ele está tão bem, não? Ele está eufórico, também um transtorno de comportamento, e a gente pensa que ele está melhor. Que isso pode acontecer tanto sem um espírito, quanto com um espírito. Quando tem um espírito junto à pessoa, influenciando espiritualmente, essas inconstâncias são muito mais comuns e em menos tempo. E mais, muitas coisas ditas pelo encarnado, o parente olha e diz: está sem nexo. Ele nunca falou desse jeito, ela nunca se portou dessa maneira, e são pessoas que nós conhecemos há anos. E aí nós vamos, com cada caso, estamos falando de uma forma geral, analisando o comportamento para sabermos. Isso pode ser um transtorno de comportamento sem influência espiritual. Vamos procurar os meios acadêmicos que a ciência nos oferece para ajudar. Mas o nosso observar é mais importante do que o do médico, porque quem vai estar com o parente, com o amigo, com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, somos nós. Então somos nós que temos que observar. Quando há inconstância em muito pouco tempo de comportamento, nós já podemos caracterizar, depois de a pessoa estar tomando o psicofarmaco, que além desse transtorno, há uma influência espiritual. E quando nós vamos, nesse momento, procurar ajudar ao parente, mesmo ele tomando os remédios, vem a agressividade que não é comum à pessoa, é um transtorno obsessivo. Porque nós estamos convidando-a a raciocinar. Se não há influência, ela vai raciocinar. Quando há influência espiritual, se o encarnado começa a raciocinar, o espírito perde o poder de influência. Porque ela está fazendo a varredura no córtex cerebral. E é isso que nós temos que fazer o tempo todo para não sermos influenciados pelos espíritos. Já nos pede a doutrina espírita a razão, a logicidade, para que alcancemos a intuição. Então, quando o espírito não consegue atuar, porque o indivíduo está raciocinando, está vigilante, ele age no bem. Porque nós só agimos no mal quando nós somos invigilantes, não raciocinamos. Por isso temos que estar tocados pela luz da razão com os valores do sentimento. E aí, obviamente, não teremos as influências espirituais. A gente colocou aqui de forma bem resumida para tentar trazer uma diferença e encerramos a pergunta dizendo:
nem todo transtorno de comportamento é um processo de influência espiritual, mas todo processo de influência espiritual leva a um transtorno de comportamento. Cada qual tem que analisar com vagar aqueles que se encontram perto de si, mas sem se esquecer que primeiramente deve-se buscar o que a medicina nos oferece, mas o indivíduo tem que procurar preencher o seu vazio existencial. Do contrário, não haverá solução. Nos fizemos entender? Tem duas perguntas aqui que acho que você consegue encaixar na primeira pergunta do Israel. Então eu vou fazer pela sequência na primeira exposição. Qual certeza que posso ter que ainda estou encarnado, não só cumprindo algum tempo, mas que ainda me restava por apego à vida terrena? E o outro do nosso amigo Godinha, que também pode encaixar no mesmo tema, temos conhecimento de que somos visitados por seres extraterrestres desde épocas imemoriais. Vários achados arqueológicos comprovam esse fato à luz da doutrina espírita. O que o irmão poderia nos dizer acerca dessa questão, especialmente nesse momento de transição? Pode me passar essas duas, por gentileza? Vamos lá. Vamos pela ordem. Com a certeza que passo ter que ainda estou encarnado e não só cumprindo algum tempo que ainda me restava por apego à vida terrena. Na verdade, essa certeza deve ser a todos os instantes, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, a maioria, está apegada às questões terrenas. E a gente pensa que o apego às questões terrenas diz respeito apenas a isto. O meu carro, a minha casa, as minhas joias, as minhas roupas. Esse é um apego, mas é mais fácil de deixá-lo. O maior apego, que torna-se mais difícil do espírito desenraizar-se depois que desencarna, é a posse pelo filho, é o ciúme pela esposa. Este apego torna-se bastante difícil. E nós ainda vemos os nossos como nossos, e os nossos filhos são espíritos. Mas eu o vejo, ou eu os vejo não como espíritos. O meu filho é meu, nós dizemos. Ou pelo menos educamos-los como se fossem meus, e não filhos de Deus como eu. Se a gente trata-os como filhos de Deus, nós encarnados já nos tornamos desapegados. E por consequência dos bens ou dos materiais fica mais fácil. Agora observem, os indivíduos têm que usar das coisas que o mundo lhes proporciona. O que não podemos pelo apego é abusar. Eu tenho um guarda-roupa, porque assim posso apenas com 4 roupas. É um exemplo. Eu tenho um guarda-roupa com 40 roupas. Mas eu uso todas. Não há uma que eu não use. Porque se tiver uma que eu não use, eu tenho que me desfazer. Gandhi já disse: tudo aquilo que nós, a pessoa que possui algo que não usa, é ladrão. Se nós temos, portanto, não é a quantidade, é o que nós fazemos dela. As mulheres fora de Londrina têm mais que 10 pares de sapato. Elas usam apenas 5, a de Londrina usa mais 10, ou os 10 pares. Então não há problema. Numa visão psicológica, não há mal em possuir ou não possuir bens materiais. Há mal em ser possuído ou não possuído pelos bens materiais. O indivíduo que é livre, ele é feliz.
o indivíduo que é escravo é triste. Podem muitas criaturas possuírem bens materiais e serem livres desses bens, não apegadas. Como podem existir muitas criaturas que não possuem os bens materiais e são escravas delas, almejando tê-las. Então não há mal em possuir ou em não possuir. Há mal em ser possuído ou não possuído. Um grande rei mandou erigir entre árvores frondosas um belo lago, uma casa que assemelhava-se a um palácio. E ele mandou chamar todos aqueles que se considerassem os mais felizes. E aquele que ganhasse o prêmio iria levar o seu palácio à beira daquele lago e daquelas árvores belas. Depois de dias em entrevista, apresentou-se um moço que todos diziam: ele ganhará o prêmio. Tinha uma mulher fiel, filhos saudáveis. A doença é como o ar que ele respirava, jamais lhe faltou. A saúde jamais lhe faltou. É ele. E depois que o patriarca que ofereceu o prêmio dialogou, disse: você pode apresentar todas as características de um homem feliz, mas em verdade você não o é. Portanto, não levará o prêmio do palácio que oferta. Como? Disse o moço: se a felicidade lhe bastasse, o meu palácio não te fascinaria. Porque a felicidade não se encontra naquilo que não temos, mas no bom uso que fazemos daquilo que temos. Então, o apego na pergunta do irmão tem que ter uma visão bem mais geral, não só os bens materiais, mas como nós nos portamos diante daqueles que estão ao nosso redor, dentro dos laços afetivos, num estado de normalidade. Eu amo meu filho, minha filha, mas eles não são meus. Devo tratá-los como espíritos para melhor educá-los. A minha esposa não é minha. Ciúme, que coisa tola. Ninguém é de ninguém. Somos espíritos, preciso saber conviver com as diferenças alheias. Meu marido, da mesma maneira. Quando nós vamos vivendo dessa maneira, os apegos não mais existem. E o dos bens materiais, muito menos. Porque o apego, repetimos, mais prejudicial na Terra são essas emoções, essas paixões que nós ainda não dominamos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, as suas paixões, as suas emoções corrompidas, que bem Lázaro traz em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da lei de amor. Vamos à segunda questão. Temos conhecimento de que somos visitados por seres extraterrestres desde épocas imemoriais. É verdade. Vários, inclusive achados arqueológicos, comprovam esse fato. Sim, é um parágrafo que o irmão colocou muito bem. Nós vamos vendo, ao longo dos achados arqueológicos, a existência desses seres extraterrestres. Nós não trouxemos aqui o data show, mas podemos mostrar no momento descobertas inclusive de homens com 4 ou 5 metros de altura e o esqueleto sendo tirado com tratores, que fica pequenininho diante desses homens, que assumiram em uma época bem distante da nossa humanidade o nosso orbe. Os próprios seres de Atlântida e da Lemúria antes eram seres extraterrestres. Mas só que o que a gente pensa quando fala em ser extraterrestre? A gente pensa em discos voadores, que existem, obviamente, aparelhos, transportes de outros orbes que diferenciam-se das nossas naves, dos nossos aviões, de acordo com a evolução de cada mundo. Podem vir ao nosso planeta? Naturalmente, sem problema algum. Isso já foi comprovado. Mas nós colocamos a figura
com desenhos de um extraterrestre totalmente diferente ou segundo as nossas imaginações. Mas Moisés era um extraterrestre. Sócrates era um extraterrestre, um alienígena. Forri, Laodicea, Confúcio, grandes homens que tiveram conosco eram extraterrestres, porque não eram e não são habitantes genuinamente do planeta Terra. Eles vieram de outros orbes ajudar a evolução do nosso planeta. E obviamente que aqui, enquanto na carne, assumiram a silhueta que nós conhecemos. Mas eram extraterrestres. E não vamos falar nem das descobertas arqueológicas que demonstram pessoas com conjunturas e os DNAs diferentes do nosso, quando analisados pelo osso que são retirados desses restos mortais. Então sim, a Terra já recebeu muito e já foi muito visitada por estes, como nós dissemos aqui ontem, salvo engano, da vinda de espíritos de outro sistema que estão reencarnando na Terra, e falamos há pouco aqui, que vão inclusive ajudar no desenvolvimento do DNA, aprimorando no nosso planeta. São espíritos que não são desse planeta. A maioria retornam de Atlântida, que voltaram ao seu sistema e agora voltam à Terra novamente para acelerar o progresso. Aí vem a segunda afirmação do irmão, que nos traz colocações. À luz da doutrina espírita, o que poderia nos dizer a crença dessa questão, especialmente nesse momento de transição planetária que vivemos? É o que nós terminamos de dizer. Eles vieram e estão vindo acelerar o progresso do nosso orbe terreno. Na questão moral, as crianças chamadas índigo, conforme muito conforme muito divulgada, e as tais das crianças cristais, diferenciando-se uma no aspecto mais intelectual, já com um progresso diferente da maioria, mas que deve ser direcionada para as questões morais, aí colocam as crianças cristais como aquelas que são moralmente evoluídas. Mas nós sabemos que espíritos que moralmente se destacam, nós vamos vendo pelas suas ações no nosso planeta. Nós já encontramos muitos que vieram nos ajudar na questão moral. E nós não precisamos ver agora. Se nós formos estudar Isaac Newton, o grande físico clássico inglês, ele estudou apenas 10 anos e trouxe todas as suas leis, inclusive a da gravidade, a mais importante, em 10 anos de estudo. O resto da vida de Isaac Newton foi dedicado ao espiritualismo, interpretando o Apocalipse de João, o livro de Daniel, eminentemente espiritualista. Se nós pegarmos os filósofos do século XVII, do Renascimento, Baruch Spinoza, tão pouco conhecido pelos que desconhecem a filosofia, um espírito de uma evolução notável. Nascido na Holanda, filho de pais judeus que tiveram que fugir da Espanha pela Inquisição. Este homem, a quem possa interessar, é o filósofo que o espírito Joana de Antes mais admira, juntamente com Immanuel Kant, para que tenhamos uma ideia. Eminentemente espiritualista, Albert Einstein, o homem que veio revolucionar o século XX com a teoria da relatividade em 1905, que se tornou restrita para 10 anos depois a relatividade geral. Mas depois que descobriu a teoria da relatividade, tornou-se espiritualista, ao ponto de dizer: o mundo dos valores não nos conduz a nenhum caminho ao mundo dos fatos. Os valores da alma não nos conduzem ao caminho da intelectualidade. Procurando nos demonstrar essa força interior que nós enxergamos dentro da doutrina espírita,
muitas espiritualistas de antanho. Então, muitos homens vieram à Terra que poderíamos chamá-los de extraterrestres, mas que não são desse planeta. Gandhi é um exemplo tácito, não é desse planeta, mas veio com a missão de libertar 450 milhões de indianos do jugo da Inglaterra, pela doutrina do Ahimsa, do amor, da não violência, e do Satyagraha, o apego à verdade. E conseguiu. Um homem incomum, que passava milhões da moeda de seu país para ajudar o seu desenvolvimento e não ficou sequer com um centavo. Até o cabrito que ele tomava leite era emprestado, depois que ele desencarnou, levaram. É um espírito incomum, um extraterrestre. Nós temos vários exemplos, e muitas das vezes contemporâneos, que nós teremos a oportunidade de presenciar, os mais jovens, inclusive, nós que já estamos velhos, nem tanto, mas os mais jovens conseguirão ver esses espíritos vindos de outro planeta, que já se encontram reencarnados desde a década de 70, ajudando a acelerar o progresso da Terra. Mas não virão numa forma diferente, numa silhueta diferenciada, conforme pintam de forma alegórica aqueles que desejam o sensacionalismo, mas serão reconhecidos pelas suas ações dignificadoras do bem. Seria a resposta dessa segunda pergunta. Em duas perguntas aqui também, sobre o mesmo assunto e sobre a palestra de amanhã. Por que tantos jovens estão com tendência suicida e o que posso fazer para ajudar alguém que quer se suicidar? O suicídio, ele acontece muito mais do que nós imaginamos. É que a massificação de cultura, a mídia, ela não consegue acompanhar todos os suicídios, por maior que seja a rede televisiva. Porque acontece a todos os instantes mesmo. Nos fora dito ontem que a cidade de Londrina há suicídios, primeiro por ser uma cidade intermediária entre uma capital e uma província do interior. Ela está no meio, até mais, para se tornar uma capital do que semelhante a uma província. É que aqui o nível de aquisição financeira se difere da maioria das cidades de São Paulo para cima. Uma cidade como Feira de Santana, por exemplo, segunda maior cidade do estado da Bahia, ela tem um tamanho como o de Londrina, e o número de suicídios não é igual daqui. Como aqui o poder aquisitivo é maior, pela própria produção das terras, o poder agrícola, que ajuda bastante o desenvolvimento do nosso país, e aí muitas famílias descendem disso, a saciedade, está escrito no Livro dos Espíritos, pedindo licença para remontar, faz parte da existência da maioria dos jovens. E a saciedade é a causa, uma das, do suicídio. O indivíduo possui tudo materialmente falando. Uma vida estável, bom colégio, boa universidade, boas roupas, boas viagens. O que lhe resta para cometer o suicídio? Só uma decepção. Como há o vazio existencial, brigou com a namorada, uma decepção. Não tem os valores da alma engajados no ser. Tem a saciedade material e o desconhecimento da vida após a morte,
essa decepção torna-se fácil de ser resolvida, por eu ter na minha vida. Por uma simples decepção de um relacionamento findado. Tudo causa da saciedade. É a causa principal dos suicídios na cidade de Londrina. Chama-se saciedade. Não é ociosidade, é uma outra causa. Mas por terem tudo e desconhecerem os valores da alma, suicidam-se. E parem para pensar. Espíritos provenientes de reencarnações na Europa, a colonização aqui é inglesa, voltam a reencarnar, pedem oportunidade na pátria do Evangelho, no Brasil, e nascem numa cidade cuja colonização já tem experiência de outrora. E aí aqui numa cidade que lhe proporciona, inclusive, tudo fácil, pelas próprias famílias, com as raras exceções, que lhe trazem a saciedade, eu só vou conseguir provar que eu aprendi que não posso pôr termo à minha vida passando por uma prova no meio. Como é que eu vou ser testado para o roubo? Nascendo numa favela. Como é que eu vou ser testado para a compreensão das questões materiais saindo da saciedade? Nascendo em um local onde tudo me será fácil. E qualquer decepção eu fugirei. E é o que acontece na cidade de Londrina. Não só com jovens, mas com adultos também. A diferença está no estado cronológico. Por isso a importância da educação dentro do lar. Nós não conseguiremos atender a todos os casos, porque a minoria é espírita. Mas aqueles que estão tendo conhecimento do espiritismo, aos pais principalmente, cabe-lhes a educação dos seus filhos, dentro dos princípios espíritas. Porque não foi por acaso que aquela criança, aquele espírito, pela qual na fase da criança estamos educando, encontra-se comigo na matéria. Eles escolheram pelo arrependimento a chance de ter-me com ele. Eles me escolheram como pai e como mãe para educá-los nos princípios espíritas, porque sabiam ser ali que ganhariam a força para passar pelas provas da saciedade e as decepções da vida não deixarem um buraco, um vazio existencial. Porque eu estou preenchendo esse vazio, descobrindo a minha verdadeira identidade, a espiritual. Então a responsabilidade dos pais espíritas para com seus filhos é imensa. Fora de Londrina, há muitos pais que vão à casa espírita e os seus filhos não vão. Quando crianças, nem conhecem o centro espírita. Aí falta a responsabilidade. Que se amanhã depois acontece algo, mas eu não os levava. E se não os levava é porque também dentro do lar não trazia onde é o local principal os valores da alma. Porque se trouxesse, o filho se interessaria. Onde é que você está indo, pai? Não precisa nem pedir, venha comigo. Como um velho ditado baiano, enquanto comer do meu pirão, aonde eu vou você vai. A dependência econômica ainda é comigo. Então, enquanto depender economicamente de mim, aonde eu for, você vai. Mesmo na maior idade, nós podemos abrir exceções, obviamente. Mas se eu disser que você vai, você vai. Ou você tem a opção de não ir. Dependendo da sua justificativa, eu concedo. Do contrário, vamos. Porque a maioria que adquirem a independência econômica continuam com a dependência psicológica. Quantos filhos moram sozinhos, mas vêm aos lares dos pais chorando mensalmente por uma decepção? Vêm quase que semanalmente para poder conversar com alguém da família diante dos seus conflitos. Porque ainda falta-lhes a independência psicológica.
Agora, podemos ter em casa um filho com 16, 17 anos, dependendo de nós economicamente, e com uma independência psicológica. E aí cabe a educação, para que nas decepções se encontre dentro daqueles ensinamentos espíritas para nós espíritas, ou ensinamentos espiritualistas para outros de quaisquer religiões ou correntes filosóficas, o preenchimento desse vazio existencial. Sem autobiografia, os benfeitores sabem disso. Este que vos fala tem 3 filhos. Desde os 11 anos de idade, não é autobiografia. Os 2 maiores, uma de 16 e outro de 21 anos, vão com este que vos fala ao centro espírita. Mas só desde os 11, sim, estamos falando no grupo de estudos. Não é em palestras, que também vão. Antes frequentavam as reuniões que tem da infância, mas desde os 11 com o papai no grupo de estudo. Primeiro que eu tenho a consciência que são espíritos, pedindo a permissão da primeira pessoa, os benfeitores. São espíritos velhos. Engraçado que quando estão em casa, mostram-me todas as notícias que saem no mundo. E sem se ter interesse em viajar para o exterior, sabe a cotação do dólar. Papai, o dólar caiu, o dólar não está. Gostam de debater sobre os blogueiros, sobre as blogueiras, o que dizem, o que falam. E a gente entra no debate, raciocinando. Engraçado, para assuntos relacionados a fatos, a gente conversa com os nossos filhos abertamente, adolescentes. Quando é para falar dos valores da alma, a gente quer separar eles da gente. Aonde ali está um espírito muito mais velho do que eu, que não consegue entender a lei de amor, não consegue entender as propriedades do perispírito, vai com o papai para o grupo de estudo. E quando chega lá, observa o papai falar, obviamente, é dado espaço para que falem, e com o tempo começam a falar também. Ora, e não é diferente se falam em casa e discutem fatos, coisas que qualquer um pode ver na internet ou se pegar no livro. Por que não falar dos valores? E mais, se o papai tem pouco tempo ainda para conviver com eles, pelo menos uma vez por semana nós estamos juntos durante 1h30 para falar sobre os valores da alma. E ainda pedindo para eles de forma indireta: observe o papai falar aqui, comentar algo, para que vocês vejam se o papai vai fazer isso em casa. E eles observam. Se nós fazemos aquilo que falamos. Isso é preencher o vazio existencial. Sem falar do percurso de ida, que nós vamos conversando nos laços de fraternidade, o tempo de volta. Isso no mínimo dá umas 3 horas e meia junto com os nossos filhos ou os nossos tutelados, durante aquele período de uma vez por semana, sem falar dos outros. Porque a gente tem tempo para chamá-los para ir ao cinema com a gente, que é bastante salutar. Temos tempo para viajar com eles. Mas quando somos convidados a educá-los, a gente prefere fazer vistas grossas. Então, voltando à nossa questão, o suicídio nesta cidade é pela saciedade. Na maioria dos casos aqui vigentes. Em outros locais é comum a vida, pondo termo a ela por si próprio, porque só cabe a Deus, por vários outros fatores. A ociosidade, o desgosto pela vida, num processo de influência espiritual, porque todo o suicídio, todos, sem exceção, a criatura está passando por um processo de influência espiritual. Mesmo no momento de se jogar numa ponte, naquele momento o ato já se torna de subjugação. Ela não tem mais controle sobre o sistema nervoso central. No momento em que ela deixa o corpo cair, ela acorda, não dá mais tempo de voltar.
mas há uma influência espiritual nas suas graduações, conforme nos esclarece o livro dos médiuns, graus e natureza das obsessões. Nos casos como esses, já chegaram ao grau de subjugação. Todo suicídio existe uma influência espiritual. Quando chega a uma casa espírita, não se preocupe. Se o indivíduo tentou suicídio ou está prestes, vai ser ajudado, em primeiro lugar, o espírito que influencia. Mas não adianta tirar o espírito se a pessoa não fizer uma mudança de preenchimento dos valores que consigam tornar ela vendo ou identificando-se consigo mesma, encontrando-se. Não adiantará. Porque esse espírito pode ser doutrinado numa reunião mediúnica da casa espírita, pelos benfeitores, e não mais persegui-la. Mas ela vai abrir campo psíquico novamente para que outros procurem influenciá-la de uma maneira em que a porta mental será aberta. Por isso a obsessão é uma porta com a fechadura para o lado de dentro. Só nós abrimos. Então foi um resumo rápido do suicídio, se nós nos fizermos entender. São 10 para as 4, tem bastante pergunta ainda. É um indivíduo que recebe um órgão, fica ligado ao espírito que desencarnou. O que a doutrina espírita acha das doações de órgãos? O espiritismo, repetimos, trabalha com o fundo, não com a forma. Vocês não vão ver em nenhuma literatura espírita falar se devemos ou não doar órgãos. Isso não é assunto do espiritismo. Um exemplo. O que o espiritismo fala sobre a homossexualidade? Nada. O que o espiritismo fala sobre a doação de órgãos? Nada. Porque o espiritismo trabalha com o fundo. Se eu entendo o fundo, eu consigo entender o processo da homossexualidade, que é uma consequência. Eu consigo entender a doação de órgãos, que é outra consequência. Chico Xavier não doou seus órgãos. E quando foi perguntado por um repórter, por que você não doou seus órgãos, Chico Xavier? Porque eu ainda não tenho condições. Vou ficar muito preso ao meu corpo depois do desencarne. Foi uma lição de humildade como poucas. Porque para nós de fora, a gente vai observar, Chico Xavier, você, ou ele, Chico Xavier, apego à matéria, ciumento, possessivo aos bens materiais? Não, ele não. Ou então, meu Deus, se ele que é a humildade em pessoa não doou os seus órgãos, imagine eu, que me reconheço orgulhoso e egoísta. Outro ensinamento que nós tiramos desta sábia colocação que ele fez para trazer a reflexão nossa doravante. Mas a doação de órgãos, ou de um órgão especificamente, está ligado ao livre-arbítrio de cada um. Tem pessoas que fazem questão de dizer, fora de Londrina, com soberba, aqui é a minha identidade, eu sou doador de órgãos, como se fosse alguém melhor do que outro, ou querendo dizer, não sou apegado ao meu corpo. Em verdade, a maioria destes é que é. Porque quem não é, não ostenta. Pode até ser doador de órgão ou não, mas se for, não ostenta que é. Já falamos aqui sobre o apego verdadeiro à matéria. Falamos do ciúme, da possessividade. Todos estes corolários do orgulho e do egoísmo, aos bens materiais. É isto que faz com que o nosso passamento, ou seja, o momento do nosso desencarne, deixando o corpo, prejudique-nos ou não, depois que nos desenlaçarmos da matéria pela morte física. É somente isso. Se eu sou alguém ciumento e dou órgãos, isso me será prejudicial depois do desencarne. Se eu sou alguém possessivo, isso vai ser prejudicial depois do meu desencarne. Se eu tenho esses apegos, se eu sou apego aos bens materiais, apegados a ele,
ser-lhe-á prejudicial depois do desencarne. Pouco importa o tipo de morte. Pode ser uma morte rápida ou uma morte lenta. Até mesmo porque não é o tipo de morte que classifica a evolução do espírito. Não é essa a questão. Se assim o fosse, Paulo de Tarso não seria decapitado. Moisés não seria decapitado. O maior de todos não seria crucificado no madeiro da infâmia. Mas sim o apego dele à matéria. Quanto mais apegado à matéria, pelos laços afetivos das emoções corrompidas, orgulho, egoísmo, vaidade, ciúme, possessividade, etc., o apego aos bens materiais, ele sofrerá quando alguém retirar naquele momento algum órgão que será de necessidade para outra pessoa. Ele sentirá porque os fluidos vitais ainda estarão encharcados no seu perispírito. E a retirada do órgão, a sua contraparte, a antimatéria, também sentirá a retirada. Como já nos narram os espíritos, principalmente em uma específica literatura, daquele que sentia o verme ou os vermes comerem o seu corpo. E é explicado por causa do apego à matéria. Então a doação de órgãos, como forma, porque o Espiritismo não trata disso, mas trata do fundo, está relacionado de como será a consequência daquele ato que eu tomei de acordo com o meu apego. O Espiritismo fala do apego à matéria. Então, para falar de doação de órgãos fica fácil, porque aquilo é forma, é consequência de como eu agi aqui, e isso o Espiritismo fala. Nos mostra, nos expõe. Então, se eu sou alguém tranquilo, não apegado à matéria, e não dou meus órgãos, não significa que eu estou devendo alguma coisa para as leis divinas, não. Chegou do outro lado, você é um indivíduo desapegado, meu irmão. Já está nos páramos celestes, liberto, mas você não doou o seu órgão. Não é isso que vai acontecer. Da mesma maneira que aquele que doou o órgão, apegado à matéria, vai sentir nas suas entranhas do perispírito, a contraparte sendo retirada, o apego às dores, para que depois aconteça a estólise, a limpeza do seu perispírito, ele entenda o processo. Por que dessa dor? Por causa do seu apego à matéria. Ah, mas eu era doador de órgão. Mas era apegado aos órgãos, à matéria devido às suas ações equivocadas. Então, o assunto fica de fácil resolução quando vemos o Espiritismo como fundo, porque ele não aborda a temática especificamente, porque isso é forma, mas entendemos a forma quando compreendemos o fundo, como bem esclareceu Allan Kardec. Nos fizemos entender? Sim. Pelo nosso horário ali faltam 3